A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. E não vamos esquecer de falar aquela frase: estamos juntos pela vida eterna. E este é o tema de hoje do vídeo. A pergunta que eu faço para a querida Irmandade, os queridos inscritos do canal, apreciadores, alma testemunhada. Apreciadores, se sabe ou não sabe, fica-lhe a dúvida. Mas nós, servos de Deus, que congregamos na congregação, nós sabemos qual é o nosso objetivo de ir ali na casa do Senhor. O que é oferecido para cada um de nós? Quando nós adentramos a casa do Senhor, na comunhão, para prestar-lhe um culto em louvor a Deus, né? Todos sabem, se eu estivesse fazendo essa pergunta para você, irmã, para você, irmão, agora, e pudesse ouvir vocês, eu já sabia a resposta de vocês. Qual seria, né? Que é a resposta de todos nós que vamos servir a Deus todo sábado, todo domingo, toda quarta, toda quinta e a semana toda, quando os cultos estavam presenciais, né? Logo voltará. Mas, irmão, o que às vezes eu fico pensando é o seguinte: nós estamos ali com um objetivo dentro da casa do Senhor. Qual é esse objetivo? A palavra vem oferecendo a todos. Não tem rico, pobre, não tem aquele que mora em comunidade, aqueles que moram em uma casa de madeira, outra apartamento. Não. O que é oferecido para um é oferecido para o outro. Né? A intuição dali não é... Os bens materiais não é carne, não é nada. É a alma, o espírito, né? Que é oferecido. Aí eu fico pensando às vezes, irmãos, dentro da congregação, os nossos irmãos que congregam conosco, nem todos que estão ali dentro, irmãos, são realmente servos de Deus. Nem todos estão no papel de ovelha. E sim, nós não podemos, nós olhando aos nossos olhos carnais, de repente, com nossos olhos espirituais, nós vamos enxergar. Né? Se ficar na comunhão, você enxerga, você vai discernir quem é quem ali dentro, o joio e o trigo. Né? Mas se você olhar nos teus olhos carnais, para você são tudo santinho, tudo uma mil maravilha. Mas tem pessoas ali dentro, mal intencionada, que usa o título de crente, de servo de Deus, às vezes, para fazer coisas que você duvida. Né? E às vezes, quando faz algo desagradável, põe a obra de Deus, né? Põe a obra de Deus em desvantagem, vamos dizer, não é desvantagem, escandaliza a obra de Deus, que muitos vão olhar para a igreja e vão falar: poxa, olha aqueles crentes, olha aquela igreja como é que é, aquela igreja é assim, 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 aquela igreja é só assim, assim, assim. Eles não vão ver que o homem erra e a obra de Deus fica. O homem erra, transgride, né? Tanto como na congregação, vamos dizer, da nossa igreja, errou, tem que ficar sem liberdade. Errou, fica sem liberdade. Porque assim, irmãos, somos todos errantes, mas não pecadores. Mas esse erro, aonde acontece isso, são coisas graves. E é por causa dessas coisas graves que às vezes, quando uma pessoa erra, um irmão nosso erra,
transgride, faz uma coisa totalmente escandalosa à obra de Deus, é onde muitas pessoas usam aquele caso, aquele erro, para julgar a obra de Deus, para julgar a placa de igreja. Né, irmão? Que uma igreja, vamos colocar então aí em questão, não só a congregação, vamos colocar as demais igrejas. Vocês acham que os pastores de outras igrejas, eles juntam o povo para o povo errar? Eles juntam o povo sabendo que o povo ali, se errar, vai ter perdão? Irmão, eu creio que em qualquer igreja, quem errar, não tem liberdade. Eu creio isso. Não tem liberdade quem errar. Isso daí não é a sua congregação, né? E esse motivo, irmão, é o que acontece ultimamente, né? Que nem nesse caso aí que o nosso irmão falou no culto online, dessa doação dessa igreja, esse ancião aí que dá para ver, irmão de idade, né? Irmãos, pelo que eu acho, nada desabona o irmão, o servo de Deus, né? Dizem que houve um problema lá uns anos atrás, em que houve um problema feio, né? Um problema feio. Eu não vou mencionar aqui que chega de muita coisa ruim a gente ouve por aí, né? E segundo informaram em que o povo dessa igreja que fica na Itália, o povo desta igreja parou de congregar por este motivo, que houve esta violência dentro da igreja. Só que, irmão, esta igreja, pelo que eu entendi, né? Essa igreja, ela não tinha ninguém. Ela foi doada para a congregação. E pelo que eu entendo, esse irmão de idade aí, ele foi congregado na mesma doutrina da congregação. Eu vou colocar a foto, se vocês olharem na foto, você pode ver que é a mesma coisa da congregação. Creio, né? Porque deve ter virado casa de oração da congregação na Itália. Essa casa de oração linda que vocês estão vendo aí atrás. Só que o que aconteceu de mal há anos atrás, que segundo dizem que é por esse motivo que não estão congregando, que eu acho é onde nós vamos chegar no assunto desse vídeo. Que eu acho que se fosse por esse motivo, irmãos, então o povo que estava indo ali não era de Deus. É isso mesmo. Por que não era de Deus? Porque quando a gente vai para uma igreja, irmão, a gente vai para servir a Deus, não vai para servir o homem. A gente não vai, porque o homem errou, então o homem errou, tô caindo fora. Qual é o propósito que você tinha de ir na igreja? Essa igreja da Itália aí, vamos resumir assim, irmão. Essa igreja da Itália, o irmão falou no culto online, foi apresentado, foi doado para a congregação. Presume que é para a obra de Deus crescer nesse local. Esse irmãozinho aí, o irmão esteve lá junto com ele, tanto que está nas fotos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar por encerrada essa parte, né? E vamos simular uma igreja aqui em São Paulo, congregação. Vamos simular. Por exemplo, dentro dessa igreja tem um irmão lá que erra. Dessa mesma forma, né, que segundo falam, que tem noticiário aí, que também os jornais também às vezes dão notícia assim, próximo, e eles colocam ali, às vezes não apura direito, mas vamos esquecer esse lado. Vamos supor, tem uma igreja, congregação, e um dos irmãos ali, vamos jogar um do ministério aí, um cooperador.
E a Irmandade está ali, gosta daquele cooperador, e gosta, e gosta, e gosta. De repente, a Irmandade sabe que aquele cooperador errou. Tá bom. Errou. Quando erra, os irmãos logicamente senta, dá um tempo depois e levanta outro. Que ele não fica sem cooperador. Até sentar e levantar outro, apresentar, o ancião fica atendendo. A Irmandade que está ali com aquele cooperador que errou, quando viu ele sentar, o que deveria? Prosseguir a jornada ou desistir também porque ele errou? É? Hã? Vamos supor, chega um monte de irmão, eu gostava tanto, vamos colocar o nome do cooperador aí de Armindo. O cooperador Armindo lá, a gente gostava bastante dele e ele pregava bastante, mas de repente apareceu uma mulher na vida dele lá, ele adulterou, tinha sua esposa, tal, adulterou, pecou, e os irmãos foram no ministério Creu, cortou, está sem liberdade, vamos levantar outro, porque a obra de Deus não para. Ela não para. Aí tirou a liberdade e tal. Aí alguns irmãos estão ali, mas olha, então já que o cooperador sentaram, poxa, a gente vai sair também. Sentaram, ou então é o contrário. O cooperador que estava na frente errou. Então isso daí não é de verdade, isso daí Deus não opera. Então eu vou sair, porque o homem errou, porque a igreja errou, a placa errou. E a pessoa acaba não indo mais. Agora, eu pergunto para vocês, essa pessoa estava indo servir a Deus ali? Essa pessoa estava com sinceridade perante Deus? Hein? Estava com sinceridade? Eu creio que não, né? Uma vez numa cidade vizinha, isso aconteceu, um certo cooperador errou. E a Irmandade gostava demais daquele cooperador. Gostava demais. Amava de paixão. Também era um super cooperador, dava atenção para todo mundo, tratava todo mundo igual. Para ele não tinha rico, não tinha pobre, tratava todos iguais. O que acontece? Ele errou lá. Aí os irmãos foram lá e cortaram. A partir de amanhã vocês já não atendem mais culto. Nós vamos colocar o ancião no seu lugar. Tá ótimo. Irmãos, alguns irmãos que ficaram sabendo começaram a chorar. É isso mesmo, irmão. Eu estou falando isso porque eu presenciei, não me contaram. Começaram a chorar, dar murro na parede. Nós estávamos por lá de fora da igreja. E falar que para ele tinha acabado tudo. Se o irmão que ele gostava bastante não estava mais ali, o que ele ia fazer mais ali? O que eu perguntei para ele? Falei, tudo bem, o irmão errou aí, o cair é do homem, o levantar é de Deus, a gente não vai julgar. Mas tu veio aqui servir a quem? A Deus ou ao homem? Porque quando você vai na congregação servir a Deus, irmão, você passa por tudo. Por tudo. Porque os teus olhos vai estar só em Deus. Não vai estar quem erra daqui, quem erra dali, porque somos todos humanos, somos todos carnes, estamos todos ali sujeitos a errar, irmão. Aí tem muitos irmãos que jogam culpa na instituição. Porque na congregação é assim, na CCB é assim. Mas eles não sabem que tem um caso aí que ainda está em julgamento, não sei se foi resolvido, da tal de Flordelis, não sei como é que se pronuncia isso, esse nome dessa deputada, que era, a gente vê os vídeos aí, era uma pessoa aí que estava na frente da igreja, todos ali tinham como uma pessoa certíssima, uma pessoa abençoada, uma pessoa ali que estava ali, servindo a Deus. O que aconteceu? Não precisa falar que todo mundo sabe as reportagens aí, o que aconteceu. O marido morreu e ela estava envolvida.
As pessoas achavam que era uma coisa e a outra. Né, irmãos? Agora me pergunta, esses que ouvia essa pastora, que era deputada, pregar, muitos nessa igreja, vão sair da igreja agora? Porque aconteceu isso? Vão abandonar a igreja deles? Não! Força! A vida continua. A vida continua. E pode perceber que quando alguém está na frente do povo que erra, muitos ainda quer compaixão perante Deus. Pede para Deus perdoar, não liga os comentários, julgamentos, fala, não, quero que Deus me perdoe do que eu fiz. Mas muitos ainda se acham que foram prejudicados por ter errado. Que a igreja deveria aceitar aquele erro. Irmãos. Né? Que é a diferença de todos nós, irmão, que eu fiz uma pergunta no começo do vídeo aí, o que nós vamos fazer dentro da congregação? Qual é o nosso objetivo? Você vai, ali que você vai buscar a palavra, tu fala assim, oh, eu quero é salvar a minha alma, eu não quero templo, não quero saber de templo. Ah, mas vocês não coletam, nós não coletamos templo porque templo não se ilumina sozinho, templo não se refrigera sozinho, templo não se paga IPTU sozinho. O governo, a prefeitura não dá anistia. É cobrado IPTU do templo. O templo só não paga imposto. Mas os outros gastos tem tudo. E se é um templo grande, que nem o Brás, tem que ter os funcionários para deixar em ordem ali. Irmãos. E se mais tarde, creio, irmãos, mais tarde, a igreja vier a se fechar por ordem do governo, qualquer ordem aí, que a gente não sabe, Deus sabe o final dos tempos, automaticamente as casas de oração já estão em estatuto, vão direto para asilos e hospitais. Está no estatuto, irmão. Vão direto para asilo e hospital, está escrito no estatuto, não está escrito o nome. Fechou as igrejas, vai pôr o nome do ancião, cada templo. Está ali no estatuto. E como eu volto a dizer, o nosso pensamento hoje, de servir a Deus na congregação, o nosso pensamento, irmão, é de salvação de alma, não estamos nem preocupados nessas coisas aqui embaixo. Porque não adianta nada você brigar por um bem aqui embaixo, se tu vai ficar junto com o bem aqui. Quando Deus vier buscar o seu povo, você vai ficar agarrado a um carro, a uma casa, a um templo. Você vai ficar agarrado? Qual que você acha que vale mais? O descanso da sua alma ou você morar, ter bens aqui embaixo, quando você morrer, além de você não levar, você ainda não tem a certeza para onde você vai descansar. Então esse, irmão, é o vídeo, irmão, de reflexão nossa. A gente tem que fazer. Muitos confundem a congregação, acham que a congregação é uma igreja comum. É uma igreja onde é pregado a prosperidade, o dinheiro, né? É pregado a... Como é que se fala? A apresentação da pessoa, se a pessoa tiver bastante dinheiro, a pessoa é bem reconhecida, né? Confunde a congregação. Acha que a congregação é qualquer igreja. Hã? Vocês já viram as coletas da congregação? Como é que é? Vocês vê ali na coleta da congregação algum nome no painel de quem deu mais, de quem deu menos? Vocês já viram? Vocês já viram a congregação estipular um valor alto? Vocês já viram a congregação fazer barganha de bênção por dinheiro? Ah, se você der 10%, tua casa vai para frente, você não vai ter gasto com a sua casa. Né, irmãos?
Irmãos, esses dias, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu até dei risada, irmão. Dei risada, falei, meu Deus do céu. Se eu fosse o anticristo, eu seria o anticristo bonzinho? Vocês prefeririam eu como anticristo? Ou vocês querem mesmo ver o verdadeiro anticristo? Né? Que muitos podem falar aí que vai ser o Papa, vai ser esse, vai ser aquele. Às vezes tem pessoas que falam que o própria pessoa aí que combate a congregação é o anticristo. Às vezes fala isso. Esses dias falaram que eu era o anticristo. Agora imagine, o anticristo em que faz live falando das coisas de Deus, o anticristo que põe testemunho na live, o anticristo que às vezes faz uma reflexão sobre a obra de Deus, o anticristo que só fala o nome de Jesus Cristo. Que anticristo é esse aí, irmão? Quem falou esse tipo de coisa, que eu sou anticristo, essa pessoa está fora da realidade. É uma pessoa que está em cima do muro. Essa pessoa está em cima do muro, porque essa pessoa não sabe o que quer. Se realmente, irmãos, ele não sabe o que quer. Se realmente ele quer ser a favor da obra, que uma hora a pessoa pronuncia nós irmãos, aí quando ele se pronuncia nós irmãos, ele dá aquela travada, fala a irmandade. Ele se põe no lugar de nós irmãos e depois ele se retira, né? Ele se retira. Aí fala assim, anticristo desinformado. Poxa, se fosse o anticristo, né? Se fosse o anticristo, quem teria que estar informado mesmo é quem acusou. Que o anticristo não vai vir de dentro da congregação, irmão. O anticristo vai vir é da política. Mas vai ter duas políticas, né? O anticristo vai vir daí. Nem nós aí, os que combatem a congregação aí, não se pode chamar os irmãos de anticristo, porque eles não são anticristo. Eles não são. Eles têm a ideia deles, a opinião deles, que fica aí 24 horas batendo naquela tecla, né? Congregação, 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 né? Aliás, a gente, quando fala bastante o nome de uma pessoa, porque a gente gosta bastante dela, né? Não tem esse ditado aí? Quando um menino fala o nome de uma menina, não sai daquele nome da boca. Tu só fala o nome dela, eu acho que você está gostando dela. Né, irmão? Congregação é assim, irmãos. Irmão, no fundo, eu sinto isso, irmão. No fundo, eu sinto isso. Que quem fala mal da congregação também, porque tem um certo carinho pela congregação. É certo, irmão. Tem um certo carinho pela congregação. Né? Vocês não sentem isso? Quando alguém falando mal contra a congregação, tem um certo carinho. Às vezes a pessoa não sabe que a diferença dele é com o ministério. A diferença dele é com o ancião. A diferença dele, a mágoa dele, é com o diácono, é com o encarregado de orquestra, é com outra pessoa ali que ele se decepcionou. Né? Que ele se decepciona com o homem. Às vezes a gente se decepciona com a pessoa. Às vezes, irmão, você está perto de um irmão assim, e às vezes você pensa que o irmão gosta de você, que o irmão assim, tem um certo carinho por você, o irmão te trata bem, e de repente você descobre que aquele irmão
queria estar próximo de você só para se aproveitar, né? Só para se aproveitar. Que depois que ele vê que você, vamos supor, se é uma pessoa que não tem influência, não está tendo muita aquisição, não tem um carro bom, né, irmão? Não tem um carro bom. Aí o que acontece? Ele foge de você, irmão. E é muitos que às vezes fica chateado nessa parte, né? Fica chateado nessa parte e acontece que joga tudo pra cima. Não tem aquela. Porque logicamente, ninguém vai falar contra Deus, ninguém vai falar contra Todo-Poderoso. Não vai falar contra ele. Porque sabe que ele existe, sabe que ele não é o culpado, sabe que ele está ali de braços abertos. Mas às vezes os próprios irmãos, os próprios filhos ficam batendo cabeça. Por quê? Às vezes vão para a igreja, não vão com o pensamento de servir a Deus, mas vão com o pensamento de, né, encontrar um, encontrar outro. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não... esse negócio de você, às vezes, porque isso acontece, irmão, isso não só acontece, não é só com um, não, é com todos. Às vezes você considera bastante um irmão, serve de Deus, tá ali. Você tem aquele carinho, aquele amor, né? E ainda mais quando tem um cargo assim que a pessoa te dá atenção, você fala, poxa, um cooperador, vim conversar comigo, um irmão é amoroso e tal. E fica aquele negócio. Sem pretensão, amizade sua com ele também é com quando é sempre a intenção de ter cargo. De estar ali, ó, tô aqui, precisar, tô aqui, né? Amizade mesmo, consideração. Vou contar o que aconteceu comigo. Comigo. Uma vez, eu fui convidado para congregar numa determinada região. Eu tinha um carrinho. Meu carrinho não era um lixão, mas também não era uma BMW, né? Era uma Paraty 86 conservada, né? Gostava muito dela. Paraty é muito bom. E o irmão de ministério me chamou. Vamos congregar em tal lugar? Eu não chamava, irmão. Eu esperava eu ser chamado. Para não falar que eu estava querendo agradar. Aí eu falei, irmão, esse carro não sei se vai chegar até lá. Ele é bonzinho, mas eu tenho medo dele dar uma falha aqui. Eu tinha muito medo de andar com carro velho, né? Não, mas chega. Falei, então tá bom, vamos marcar. Quando o irmão quer ir? Ó, sábado te pega às 5 horas da tarde. Tá bom. Eu dava aula de música das 3 às 6 de sábado. E quando eu cheguei na aula de música, eu falei para os alunos, falei para ele, ó, 5 horas da tarde, eu vou estar já arrumado aqui, que fulano de tal vai passar aqui e a gente vai congregar fora. Aí até o irmão brincou comigo, falou, tá fazendo o currículo, né? Saindo com o cooperador. Eu falei, não, irmão, ele que me convidou. Eu não convidei ninguém. Ele não conhece tal lugar, e eu conheço muito bem. E ele, com medo de se perder, ele falou, você pode ir comigo. E eu, hoje não tem culto na nossa comum. Você fica aí na aula de música, eu pego o irmão e vou. Tá bom. Aí deixei tudo acertado, né? Falei, irmão, encerra a aula de música aí, as crianças, fecha a igreja. Irmão, olha só como que é as coisas. Eu tava todo arrumado, de terno, pistãozinho na mão, o carro estacionado em frente à igreja. Aí avisto, irmão, um carro lá longe. Mas pensa num carro de luxo. O carro chega, tava brilhando. Passado cera. Parou aquele carro perto de mim. O dono do carro saiu com um terno que chega e iluminava. Sapato bem encaixado. Eu olhei assim e falei, vai junto com a gente, né? Fiquei até com vergonha. Meu carro velhinho, Santaninha, ou uma Paraty. Fiquei até com vergonha agora. Mas tá bom. Aí eu pensei, o irmão, ele deve querer ir no carro do outro, logicamente. Ele não vai no meu aqui. Eu vou acompanhando eles, ou eles vão me acompanhando. Mas eu vou congregar. Mesmo assim, não sozinho no carro, ele ia comigo, mas... Decepção minha. Decepção minha.
Quando eu entrei no carro, que rodei a chave, falei, abri o vidro do carro, falei, o irmão vai no, é com ele aí, né? Eu vou na frente. Esse irmão chegou no vidro do meu carro, olhou para mim e falou, não leva a mal, meu irmão. O fulano de tal ali, que eu não vou falar que ele me conhece, fulano de tal. Ele se propôs de me levar nessa igreja. Se propôs. E como ele se propôs de levar, eu vou com ele. Pode ficar dando sua aula de música. Irmão, até naquela hora o irmão tinha visto. Eu já todo de cabelo penteado, de terno, todo feliz para congregar. E viu dentro do carro, eu já tinha dado partida. Poderia falar assim, não irmão, vai na frente, a gente vai atrás. Não, ele não quis ir junto. E já tinham combinado uma semana comigo, ele, só eu e ele. Aí eu dei uma disfarçada assim, né irmão? Falei, tá bom irmão, então tem ele para levar o irmão, ô glória, eu volto lá para dar aula, acabar de dar aula de música. Eu volto lá, tudo bem. Irmão, quando eu esperei ele sair com o carro, eu fiquei atribulado, falei, meu Deus do céu, decepção. A gente acha que a pessoa é uma coisa e é outra. Eu nem retornei para aula de música, porque se eu retornasse para aula de música, os irmãos lá, tinha um que já estava de olho lá no portão para dar risada, porque os irmãos é muito sarrista, né? Iriam tirar risada de mim. Eu fui para casa, eu cheguei em casa, falei, ué, não foi congregar com fulano de tal? Eu falei, contei, ela, meu senhor, não é aquele que você tinha elogiado semana passada? Você disse que era que nem um pai. Eu falei, agora não é nem padrasto. Agora é nem padrasto. Mas, irmão, não fiquei chateado, não fiquei magoado. Quer dizer, chateado eu fiquei. Só não guardei mágoa contra o irmão. Mas aí a gente começa a conhecer as pessoas, irmãos. Né? Que às vezes as pessoas transparecem para você como um servo de Deus assim, bem amoroso, e não é. Mas isso não justificou eu não comer a palavra que Deus dava na boca dele, que ele era cooperador. De eu voltar a conversar com ele, de eu fazer tipo que não aconteceu nada. Hoje ele não está sabendo de nada que aconteceu. Mas a decepção veio a partir daí. Porque a partir das próximas vezes, eu não fui mais. Ele convidava e falava que não dava para ir. E não ia, e não ia. Por quê? Me decepcionei com a pessoa. E um detalhe. O culto começava às 7 horas da noite. Porque tinha mudado o horário. Ele não deixou nem eu falar para ele que era 7 horas da noite. Não era mais 7h30. Que o local era muito perigoso. Os irmãos tinham colocado o culto para as 7 horas da noite. Ele foi doido para atender o culto, chegou lá já tinha começado. Só leu a palavra. Depois veio falar comigo, ainda me dando bronca, que eu não tinha avisado. Eu falei, o irmão não deixou nem eu despedir do irmão, o irmão ajeitando no carro e foi embora. Né, irmão? E decepção vem assim, irmãos. Mas não é porque vem decepção assim que eu vou deixar de ir na casa do meu Deus, ali servir a Deus. Porque realmente, irmão, nós vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos chegar ali e servir a Deus. É ligação sua com o Pai. Não tem ninguém que pode se meter na oração sua com Deus. Por isso que tem muitos que saem da igreja porque fica firmada a rocha no homem. Nós temos que ficar firmada a rocha em Deus. Cai um, se não puder levantar, ora por ele, mas permaneça em pé, irmãos. E às vezes é isso que acontece no nosso meio. Às vezes falam que a congregação é isso, falam que a congregação é aquela, tem um magoado daqui, tem um magoado dali, tem um. Porque cada um, irmãos, desses que saiu da congregação, cada um desses, irmão, tem um motivo. Tem um motivo. Cada um desses tem. Eles não estão inventando. Só que o maior motivo que eles teriam que ter
para não sair da igreja era: eu sirvo um Deus que tudo pode. Na casa do pai, se eu brigo com os irmãos, eu não abandono a casa do meu pai. E não tem esse motivo. Por isso que às vezes tem essas divergências de um lado de outro, um fala mal da congregação, outro fala mal. Aí tem nós aqui. Nós não estamos idolatrando placa de igreja. Não estamos idolatrando os servos de Deus. Que idolatrar só um, a Jesus Cristo. Nós temos que elevar o nome só de Jesus Cristo. Porque abaixo daqueles do púlpito, todos somos iguais, todos somos homens. Todos somos almas viventes que precisamos salvar. Cada um responsável pela sua alma. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que às vezes acontece. Agora imagine, por esse é um caso só que eu contei. São vários casos, irmão. São vários casos piores que este. Agora, eu vou deixar a casa do Senhor, vou jogar pedra na casa do Senhor, falar da obra de Deus, xingar, porque eu tenho diferença com o irmão, tenho diferença com o outro. Não, irmão, a congregação, essa obra de Deus está de pé ainda, que é Deus que rege esse lugar, irmão. É Deus, é a graça maravilhosa. Por isso que muitos não saem de lá. E os que saíram, às vezes ficam retrucando, falando algo, eles retrucam, xingam, mas dá para ver neles que ele tem um amor nessa obra, nessa graça maravilhosa, ele tem um amor na congregação. Porque só quem ficou muito tempo... Deixa eu falar uma coisa, eu acho que o vídeo tá... Esse vídeo meu vai passar, meu Deus do céu. Olha só. Quando a pessoa é nova na igreja, bem novinha, 6 meses, 2 meses, às vezes ela sai da igreja e começa a falar mal. Quantos meses você ficou lá, fulano? Eu fiquei 2 meses e já não gostei. 6 meses já não gostei. Não deu tempo dela se converter. Não deu tempo dela sentir Deus. Não deu tempo dela pelo menos pedir algo para Deus e Deus fazer na vida dela. Porque tem muitos que vão interessados no dinheiro, muitos vão interessados nas bênçãos materiais. Né? Muitos vão interessados. Agora aqueles irmãos que ficaram 40 anos, 50 anos, não viu nada na congregação, não sentiu nada, Deus não falou com a vida dele, ele não sentiu Deus ali, é que muitos anos aí foram esfriando o amor de muitos aí, e muitos que, geralmente aqueles que gostam de tapinha nas costas, gostam de, né, elogios, aí se firma ali no homem, quando o homem dá o primeiro chute, que a canela dói, aí se revolta, se magoa, né? Se magoa contra o servo de Deus. E esquece aquele outro lado lá, que é o lado da salvação da alma. Esquece. Mas ele está de olho naquele lado da salvação da alma. Ele briga pro lado de cá, mas está de olho lá. Ele sabe que ele ainda tem uma pendência com Deus. Ele sabe que ainda tem a pendência com Deus. E se essa pendência com Deus ele demorar muito e for tarde, a idade vem chegando, né, irmão? Ontem mesmo a gente tinha aí 10, 15, 20 anos. Hoje já está já com uns 40 e pouco. Os que estavam com 30 já estão com 60. Os que estavam com 60, o senhor já está recolhendo. E vai indo. Né, irmãos? Irmãos, vou parar por aqui, senão eu vou estender esse assunto, irmão. Creio que a Irmandade entendeu, né, irmão? Que a nossa finalidade na congregação não é tempo, não é ter um bom
assim, bom título, né? Como diz. Não é. Ali é de humildes, né? E é a salvação da alma. Só se resume nisso. Só se resume nisso. Certo, irmãos? Bom, comente aí no vídeo o que vocês acharam. Se tiver algo a acrescentar aí, pode colocar no comentário. Às vezes não dá, irmão, para me responder todos, que são muitos. Este dia eu estava começando a responder. Começou 10, 15, 20. Quando fui ver, dali meia hora que eu fui com o meu negócio, que eu voltei, já estava 100 comentários. Aí eu não acompanho, porque 100. De 100 vai ter discussão de 5, de 4. Aí não dá para responder todos. Mas eu passo, às vezes, os olhos assim e vejo as perguntas, as respostas. Tem até pessoas que me fazem pergunta. Teve um irmão que falou, irmão, não vai me responder? Eu falei, santo Deus, nem vi esse irmão perguntando. Né, irmãos? Às vezes a gente põe o vídeo, deixa ali enviando o vídeo, aí de repente o vídeo já vai, aí mandar, já vê o vídeo, gosta, comenta, quando ele vai ver tá um monte de comentário. Né? Irmãos, o que eu tenho que pedir para a Irmandade aí, para todos, a gente oremos pela obra de Deus. Oremos mais uma vez, irmão, pelo ministério da obra de Deus. E eu não sou o anticristo, né? Se eu fosse, ia ser um anticristo bem bonzinho, né? Eu não quero ver o mal de ninguém. Ia ser um anticristo bem bonzinho. Essa pessoa que me chamou de anticristo tem que rever e explicar por que eu sou anticristo. Né? Não precisa nem explicar. Se converta e busca a Deus também. Que Deus tem céu para todos. Né, irmãos? Bom, fique tudo na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.